perspectiva de Weber, mas em circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... O Weber o tempo todo usa o recurso de generalizar o que era particularizado em Marx. Quer dizer, há luta, claro que há luta, diria Weber, só que são inúmeras e nenhuma delas tem primazia sobre as demais. Então não me venha falar numa luta de duas classes. Não há nenhuma tendência para ser de duas classes. São inúmeras e continuarão inúmeras. Podem aumentar, mas não diminuir o número de parceiros desses confrontos. Diria ele, né? Ou então, diria lá o Marx, a relação básica capitalista, que é a relação de compra e venda de força de trabalho, funciona porque um dos lados não tem acesso aos meios de que necessita para trabalhar, os meios de produção. Então Weber diz, claro, isso é verdade mesmo, mas isso é uma condição que se aplica a vários outros setores da vida contemporânea. O próprio capitalismo, quando se desenvolve, tem a ver com isso. O Estado racional burocrático se desenvolve, tem a ver com isso. Por exemplo, já que falei em burocrata, todos os membros da burocracia pública ou privada estão na situação também de não serem proprietários dos seus meios de trabalho. Então, temos que levar em conta que existem várias modalidades da mesma condição e não só uma ou mesmo tendencialmente só uma. Isso o Weber aponta o tempo todo. Mas o que está em jogo nisso? O que está no jogo só para esclarecer, eu falei em 3 dimensões: o estamento social, a classe econômica, e falei no partido. Vou até esquecer o partido, que nesse momento não nos vai preocupar, não vai nos preocupar agora, e passa muito rapidamente, aliás, na exposição weberiana. Essa parte volta se for necessário. A nós importa agora essa distinção entre o social e o econômico, mantida pelo Weber, sem admitir que uma engula a outra, que a econômica engula a social. Mas a econômica é fundamental, a economia é fundamental. O jogo pesado na reflexão weberiana, o jogo realmente pesado, digamos, os pesos pesados da visão weberiana são economia e política. É uma disputa constante. Qual é a primazia, afinal de contas? O que realmente vale? É a questão de interferir na distribuição de bens e na apropriação desses bens, ou é a questão de interferir na distribuição de poder, de capacidade de fazer valer sua vontade? O que está em jogo? As duas coisas estão o tempo todo em jogo, se disputando entre si e uma afetando a outra. O caso típico é o do próprio desenvolvimento do capitalismo. Uma das preocupações weberianas é mostrar como, ao longo da história econômica, você tem múltiplas modalidades de capitalismo. É mais uma das brigas dele com Marx, claro. Não é um capitalismo só, são muitos. E dizer, bom, aí sim há uma mudança que é decisiva, que é aquela entre uma organização capitalista, uma organização empresarial voltada para o lucro, etc. e tal, mas que está centrada na presença do poder político nacional, que depende, na sua organização e na sua realização, do poder político do Estado Nacional. Como ele dizia, um capitalismo politicamente orientado. É decisivo, sim, isso ele enfatiza, que se tenha condições históricas para estabelecer, digamos, o divórcio entre economia e política nesse caso. O capitalismo moderno é um capítulo que opera pela sua dinâmica intrínseca, pelas suas forças, e não depende umbilicalmente da figura política do Estado Nacional.
que nesse ponto nós podemos usar, se quiserem, entre aspas, o termo autonomia, que ganha autonomia em relação à política, que opera conforme a sua lógica própria. Organização cada vez mais precisa, numa escala cada vez maior, visando retornos bem definidos, bem medidos, e por aí vai. Aí sim, a separação é muito importante. O que vai emergindo aí, nisso que eu estou falando, do modo como o Weber vê o mundo social e a sua dinâmica. O que vai chegando à tona? Eu falei alguma coisa sobre ação. Eu fiz uma referência rápida na última vez, mas não voltei a falar com a devida ênfase hoje de um processo absolutamente central, que é esse, sim, originalmente econômico, que pesa no pensamento weberiano em toda a sua extensão, que é a ideia da apropriação. Você se lembra, mas eu fazia referência à circunstância de que a escassez constitui um pano de fundo da reflexão weberiana, como de grande parte do pensamento moderno, aliás. E a ideia é, se você tem recursos escassos, o problema consiste na apropriação desses recursos. Quem é capaz de se apropriar? E a apropriação será sempre diferencial. Quem se apropriar de recursos escassos tem poder sobre quem não chegou lá. Então, é decisivamente importante. Apropriação é um termo muito importante em Weber, porque ele, de certo modo, estabelece o núcleo duro daquilo que ainda seria a associação entre economia e política. Porque pega, ao mesmo tempo, a capacidade de dispor de bens materiais escassos, quer dizer, uma coisa econômica, e da capacidade de, mediante essa disposição diferenciada, se impor a terceiros, quer dizer, ter poder. O caminho entre a apropriação e o poder é muito rápido. A apropriação não é um fenômeno só econômico, ele é político também. Eu posso impor melhor a minha vontade a terceiros se eu tenho em meu poder, sob meu controle, recursos de que os outros não dispõem. Por isso que ele usa com muita frequência uma expressão que é fundamental nele também, que é a capacidade de disposição sobre. Ser capaz de ter o controle de determinados recursos, dispor disso, a tornar para si disponíveis esses recursos. Esse é um termo muito característico também. O problema não é simplesmente propriedade, não é o título legal da propriedade que está em jogo. O que está em jogo é a capacidade de dispor sobre, de usar do modo que seja mais conveniente e mais adequado. Isso é poder. Isso não é simples posse, não é simples propriedade do bem, é poder. Eu disponho dele, eu tenho pleno controle sobre a coisa. E isso remete a um outro termo central, realmente central, que é o termo de oportunidade. Oportunidade. Quer dizer, a oportunidade no sentido de uma situação, de um conjunto de condições que pode permitir determinada orientação da ação, da conduta. Digamos assim, o ambiente da ação. A oportunidade abre a possibilidade de se orientar a ação num certo sentido. A oportunidade não é gerada pelo agente, mas poderá sim ser aproveitada, né?
Essa coisa de oportunidade relacionada com a ação torna irresistível trazer de novo à tona a aproximação que várias vezes já fiz do Weber e do Maquiavel. Porque é esse jogo que está em cena também no caso weberiano. Que o agente pleno e muito mais o agente político e também, obviamente, o econômico. Por isso que o político e econômico tem um papel tão importante nisso, porque nessas duas dimensões se traduz essa dinâmica fundamental que pesa muito no pensamento do Weber como uma espécie de continuador de uma reflexão que vem desde o Maquiavel. É o seguinte, determinados agentes, e aí surge o problema de que agentes são esses, apresentam a capacidade de perceber determinadas condições ambientes e de orientar a sua ação para obter o máximo de benefício dessas condições. Eles têm o que o velho Maquiavel chamaria de virtude. Tem enfim, é uma virtude, né? Não há outro termo para isso. É uma capacidade de agir de uma maneira que seja eminentemente adequada. E a virtude se exerce em condições que, afinal de contas, estão ali presentes, mas não estão sob controle prévio do próprio agente. São as condições que ele encontra ao agir, aquilo que o velho Maquiavel chamaria de fortuna. A fortuna maquiaveliana é aquilo que o Weber chama de oportunidade. Weberiana, lembrando um pouco da relação entre o homem de virtude e a fortuna, ou seja, as condições, em Maquiavel, é aquele que está às voltas o tempo todo com a percepção e a incorporação na orientação da própria ação das oportunidades que o seu ambiente lhe oferece. Por isso mesmo que é tão importante aquilo que eu dizia antes, de que na essência mesma do poder, da capacidade de estar à frente, está a iniciativa. O homem virtuoso do Maquiavel, ele tinha virtude, ele tinha condições de intervir na fortuna e ele tinha uma capacidade fundamental. Essa não é tão explorada por Weber, para azar do Weber, que era a capacidade de perceber o momento exato. Eu diria até, eu vou dizer isso agora, que há sim uma construção paralela no Weber que pode nos interessar. Mas é muito importante essa coisa, que está no Maquiavel, de que o homem de virtude, ele sabe o momento exato. Ele sabe que é um momento que não se repete, o momento exato da ação. A oportunidade, ela, digamos, clareia no horizonte e tem que ser imediatamente aproveitada. Perceber o momento exato, estar atento e ativo no momento exato é fundamental para o homem de virtude. Eu dizia, Weber não elabora muito isso, mas ele elabora uma ideia, lembra um pouco isso. No seu célebre ensaio Política como Vocação, é um belo ensaio, na verdade é uma fala, né, uma conferência que ele fez. Aliás, desculpa, não é como vocação, caí numa armadilha, é política como profissão, que é o termo correto. Ele está falando para estudantes sobre o que significa ser político. Vale a pena ser político? Vale a pena estudar isso? Vale a pena se dedicar a isso? O que significa ser político, fazer política? Esse é o tema desse grande texto que, se me permite, eu recomendaria que relessem ou lessem. É um belo texto. Mas eu estou me referindo à circunstância de que ele atribui ao político real, aquele que de fato tem não apenas a profissão, mas a vocação também do político, não é bem discernimento, um golpe de vista, ele chama.
que é exatamente essa capacidade de perceber com acuidade aonde agir e o momento de agir. Quer dizer, o momento certo do Maquiavel, aquilo que se traduziria na expressão grega, o kairos, ela reaparece de alguma maneira no Weber na ideia de que o grande político, o político real de verdade, que tem vocação, ele tem esse golpe de vista, ele percebe o momento, ele sabe o momento de agir. E aí vem uma coisa que é típica de Weber, ele percebe isso, ele tem esse golpe de vista porque ele sabe se distanciar. Ele sabe ter distância. Ele não fica mergulhado nos acontecimentos. O grande político não se joga de cabeça nos acontecimentos. Ele dá um passo atrás, ele mede, ele tem a capacidade de medir, ele percebe as tendências e quando ele entra com ação, não simplesmente com uma espécie de participante solto dos acontecimentos. Ele nunca se verá na situação embaraçosa em que o personagem lá do romance do Stendhal, o vermelho e o negro, se vê mergulhado em plena batalha. É a batalha de Waterloo, se não me engano. Lá dentro da batalha, sem saber nada do que está acontecendo. Porque é uma correria, uma coisa completamente sem ordem para quem está dentro. Tem que estar fora, que nem Napoleão, né? Napoleão, no caso, é um mau exemplo, porque o coitado perdeu, mas enfim. Mas tem que estar fora como o grande estrategista, o grande general. O grande político sabe não se perder no melê. Sair, tomar distância, manter, no entanto, sua paixão pela coisa, sua entrega, mas é uma entrega, digamos assim, calculada, é uma entrega reflexiva. Reflexiva não é um bom termo, porque o Weber não é um cara que fique falando muito em reflexão. Os agentes weberianos não ficam parados pensando no que vai acontecer. Eles percebem o que o outro eventualmente vai fazer e ajustam rapidamente as suas ações. Eles são agentes mesmo. Eles não são reflexivos, eles agem. Isso faz parte de todo modo de pensar que Weber compartilha. A ideia de que, percebendo as circunstâncias e percebendo o que os outros tendem a fazer e para onde se orientam os outros, eu tenho condições para agir. Eu não preciso ficar refluindo numa espécie de reflexão indefinida, né? Mas, enfim, há o paralelo weberiano em relação à capacidade de perceber o momento exato que está presente no Maquiavel. O senso exato da oportunidade. Mas a oportunidade em Weber aparece em contextos um pouco mais amplos. Quer dizer, na realidade, ele sempre está preocupado com como se distribuem nos mais variados âmbitos da vida humana as oportunidades, ou seja, as condições para que se realizem ações. Tanto pode ser a distribuição de oportunidades de vida no mercado, como a distribuição de oportunidades de mando na vida política. São vários os contextos, mas a ideia de oportunidade é fundamental. Isso é importante, porque isso significa que a relação que se estabelece é mais a de agente e oportunidade do que agente e, digamos assim, sistema ou estrutura. Quer dizer, não é a relação entre o agente e o que já está constituído. É a relação entre o agente e aquilo que poderá permitir novas ações. O monopólio tem um papel muito importante.
a capacidade de desfrutar praticamente sozinho de um determinado bem e da sua eventual oferta. A tendência própria à vida política, ao exercício do poder, assim como a vida econômica, é no sentido de se caminhar, ou de se procurar caminhar para o monopólio. Todos tentam disputar uma condição monopolista. Não se entra no mercado com concepções igualitárias ou distributivas. Se eu puder pegar tudo, eu pegarei tudo. E os outros tentarão pegar também. Por isso que é uma luta. Por isso que não é uma atmosfera, não é um âmbito... É pacífico porque não há armas envolvidas. Aliás, a competição, a concorrência econômica é uma concorrência pacífica. Porque não é enfrentamento vital, mas é luta, é competição. O que acontece com o perdedor? O perdedor não morre, mas é tirado do mercado. Esse que é o problema. Você tem que ficar dentro do campo. Os perdedores saem do campo. Agora, a tendência, a disputa pelo monopólio é real. E não é por acaso, portanto, que Weber atribui o monopólio legítimo de um bem fundamental a uma instituição que é o Estado, e não a qualquer um agente. Se é para ser o único detentor da capacidade, da força e da violência, então temos que localizar bem onde fica isso. Você não pode simplesmente legitimar uma espécie de N monopólios. Quer dizer, algum detentor final da palavra que vale no interior de um território tem que haver. Então ele não usa a tua expressão, o Estado tem como meio o monopólio legítimo, e não sei do que lá, da força, digamos. É uma característica que já não é de um agente sem mais, mas o termo agora é meu, não o levem a sério, mas é de um agente complexo, no sentido de que é um agente e ao mesmo tempo uma instituição, ou uma instituição e ao mesmo tempo um agente, né? Como eu dizia antes. O Estado é a instituição para dentro, em relação aos seus cidadãos ele é a instituição. Para fora ele é agente, em relação aos outros estados ele é agente. Essa entidade, para poder ser agente eficaz em relação aos que estão dentro de um território e agente eficaz em relação a outros estados que disputam o poder com eles, o poder internacional com eles, a gente tem que ter um monopólio básico de algum meio eficaz. Nesse caso, o meio eficaz é a força no limite, a força física, a violência, certo? Então essa coisa do monopólio é fundamental. E vocês veem que o tempo todo se entrecruzam a coisa econômica e a coisa política. As disputas são, em alguns momentos, paralelas, né? Correm paralelas. Às vezes não são nunca pela mesma coisa. A integridade da dimensão econômica persiste, a integridade da dimensão política também persiste. Uma coisa é eu perseguir os meios para o exercício eficaz do poder, quer dizer, impor minha vontade a outros. Uma outra coisa é eu buscar a capacidade de acumulação de bens, coisa do gênero. Quer dizer, a economia não destrói a política, nem tampouco a política a economia. Agora, eu dizia, ainda com referência a coisas de Estado, deixa eu só fazer mais uma observação. O tal meio que seria o monopólio do exercício legítimo da força.
esse legítimo digamos assim, historicamente variável. Né? Porque numa primeira aproximação, isso significaria, grosso modo, o seguinte: o Estado, enquanto instituição para dentro, desfruta de legitimidade da sua posição. Ele é aceito como legítimo, valem suas leis, valem as suas instituições, vale a sua polícia, vale tudo, internamente. Externamente, essa legitimidade está sempre à beira de ser contestada. Por isso que ele precisa do monopólio e por isso que ele precisa da legitimidade interna. Quer dizer, a legitimidade interna é decisiva porque a externa é problemática, em termos do Estado. O Estado não pode dispensar a legitimidade interna para poder, com mais força, enfrentar a eventual deslegitimação externa. A não ser que nós tivéssemos, como se tentou após a Primeira Guerra Mundial, o Weber não acompanhou os desdobramentos disso, certamente viria com muita reserva as tentativas do presidente Wilson, americano, e de outros. Enfim, tudo aquilo que daria a Liga das Nações, que daria as Nações Unidas, que são pensadas essas entidades internacionais ou supranacionais, né, como fóruns de legitimação dos Estados nacionais e das suas ações. No entanto, não conseguiram até hoje funcionar de maneira plena. As Nações Unidas têm problemas gigantescos para se fazer valer, e tem um problema que era muito querido ao Weber, que diz respeito à ação política e ao modo de funcionar das organizações políticas. Ele dizia: é perfeito. Tem uma dimensão econômica básica na política. Quem financia as organizações de poder? Como é que são financiadas? Isso é decisivo, porque a economia e a política se imbricam materialmente e empiricamente em processos, por exemplo, de financiamento de partidos, de financiamento de eleições, tal e tal. Nós estamos sabendo que isso chegou a pontos que deixariam o nosso querido Weber bastante alarmado, né? Quer dizer, os custos de eleição e tudo isso que a gente acompanha no dia a dia. Agora, isso se aplica também a entes internacionais, né? Suponha que o órgão encarregado de ser supranacional e de estabelecer as condições de legitimidade das diversas potências seja financiado na sua maior parte por uma potência. Isso complica um pouco, diria o Weber. Então o Weber diria: olha, não tenho ilusões sobre isso. Por esse caminho não dá. Externamente, a legitimidade dos Estados é mantida pela sua força. Ele era um político realista, ele não brincava com essas coisas. Quem garante a legitimidade interna do Estado é a sua potência. Por isso que eu quero ver uma Alemanha poderosa. Não adianta invocar a Liga das Nações, as Nações Unidas, nada disso. Agora, o que eu estou tentando chamar a atenção é o seguinte: se nós pensarmos em termos weberianos, tentarmos pensar em economia e política, aí, pensando no Brasil, pensando no mundo, nós temos que procurar o tempo todo os canais e os modos pelos quais se imbricam processos econômicos e processos políticos nesses cenários, né? Não é a forma das sociedades que, no caso, importa muito, nem é a cultura, etc. e tal. É o modo como se imbrica a dimensão econômica e a dimensão política. A análise duramente realista de um Weber vai direto a isso. O resto ele considera acessório, né? O que eu estou tentando sugerir é que, por trás de uma coisa que, aliás, é muito irritante quando a gente lê Weber, que ele fica fazendo distinções em cima de distinções e mostrando toneladas de variantes que existem para um determinado fenômeno, desde da Índia de 2500 AC até a Albânia contemporânea, né? É uma coisa que às vezes cansa da leitura de Weber, por trás de uma coisa seca, muito árida que às vezes há nele. Não só isso, não é só árido, vocês sabem disso,
Existem reconstruções saborosíssimas, né? Mas existe muita aridez também. Mas isso esconde uma concepção que, na realidade, permite pensar de uma maneira bastante matizada essas questões mais duras da imposição da vontade no poder, da monopolização de oportunidades de vida econômicas e coisas dessa ordem. Por trás dessas tendências mais duras há todo um jogo que pode ser reconstruído também, pode eventualmente ser trabalhado num viés weberiano de micro opções, micro escolhas, micro preferências e por aí afora. Isso não é impossível fazer. Não é possível. Provavelmente deve para se fazer uma espécie de microsociologia weberiana. Eu não sei se recomendaria isso nesse momento, eu estou falando isso sem uma reflexão adequada. Existem muitos modelos não weberianos para se pensar os processos pequenos e finos de relação na sociedade. E é necessário reconhecer que quando Weber para pensar cenários sociais, econômicos, políticos, históricos, a tendência dele é pensar em grandes cenários, é fazer grandes reconstruções históricas, é pensar em grandes complexos de sociedades, não é ficar no miúdo, digamos assim. Os pequenos processos das interações cotidianas passam batido. Eu não sei se isso é ou não possível de ser recuperado por algum apaixonado weberiano que queira usar o esquema dele para qualquer nível de análise na sociedade. O que eu posso dizer é que o próprio Weber não fazia. Ele, quando vai pensar as configurações da vida social, política e econômica, ele pensa na grande escala e na grande história, numa perspectiva de séculos, de sociedades inteiras, de estados nacionais inteiros e por aí vai. Sempre tendo em vista essa coisa tão primária em primeira aproximação, de que a ação dos homens, especialmente, é claro, a ação social, ou seja, aquela que leva em conta que existem outras ações feitas por outros agentes, de que a ação não é uma espécie de bolha que emerge sem mais numa espécie de espaço virtual, mas ela tem norte, ela tem orientação. A ação é um processo orientado. Orientação é a palavra-chave, Inclusive porque ela remete a toda a questão do chamado sentido, que eu estou, como vocês já perceberam, relutando em introduzir mais forte nos nossos encontros. Mas orientação já é suficiente para nós pensarmos a perspectiva weberiana. Simplesmente considerar essa coisa tão aparentemente banal. As ações são orientadas. Elas têm um norte, elas têm uma trajetória. A questão weberiana é o que influi nessa trajetória. Parece piada que tudo se resuma a isso. Tudo se resume a isso é uma expressão um pouco pesada. Mas o núcleo é esse. O núcleo é esse. A única afirmação taxativa que posso fazer da perspectiva weberiana é essa. As ações são orientadas. O resto é o enorme campo de problemas que se abre a partir disso, a saber, o que influi na orientação? De onde vêm as inflexões nessa orientação? Quais são os outros agentes? Em nome do quê? Todo o imenso edifício weberiano é construído em cima dessa coisa, aparentemente, de uma trivialidade atroz, né? Assim como aparentemente é trivial dizer, a ação social é aquela que se orienta cujo sentido se orienta pelo sentido atribuído
a ação do outro. Aparentemente, se é que é inteligível, é muito trivial, né? E o diabo é que isso daí levanta um universo inteiro de problemas. Eu só gostaria, assim, um pouco para não deixar de lado essa referência, ela vai ficar um pouco deslocada agora, porque eu estou chegando no final da exposição de hoje. Uma referência só a respeito da questão que foi rapidamente abordada já na semana passada, da legitimação, legitimidade. O processo pelo qual determinadas comandos, determinados mandados são admitidos como aceitáveis por aqueles que recebem esses comandos, esses mandados. Eu só queria lembrar que legitimação é um sintoma. Eu que estou falando, Weber jamais usou esse termo, eu que estou dizendo. Legitimação ou legitimidade, a presença da legitimidade é um sintoma. É um sintoma de que algo tem que ser legitimado. Quer dizer, a presença da legitimação é sintoma da presença da dominação e do poder. Isso, de alguma maneira, me leva de volta a uma questão que eu não resolvi e também não vou resolver agora. A questão do jogo entre dominação e legitimação, que se torna perturbador em Weber por causa do estudo que ele faz de cidades, especialmente cidades do norte da Europa, em que ele admite a possibilidade de uma dominação não legítima. E vocês lembram que na semana passada ficou aquela coisa, por que não legitimidade sem dominação, etc. e tal. Eu diria, mais uma vez, que legitimidade sem dominação não dá para atribuir ao pobre Weber, porque ele simplesmente não concebe nenhuma relação persistente entre os homens que não seja amarrada pela dominação. Agora, para que a dominação também se torne persistente, a legitimação é necessária. Então, a dominação sem legitimação, na perspectiva do Weber, pode ocorrer, mas é transitória. Vai aparecer um novo esquema de dominação. As cidades do norte da Europa, em um certo momento, conseguiram fazer um processo revolucionário interno, elas se separaram do domínio senhorial tradicional da sociedade mais ampla e criaram as suas regras, as suas normas internas. Conseguiram internalizar o poder. Durante algum tempo, isso gerou formas muito afins às formas democráticas, formas igualitárias de relação. Só que há um problema. Quer dizer, isso significa que foi possível dispensar os mecanismos legitimadores. É gozado que uma democracia plena, na perspectiva weberiana, não precisa de legitimação, porque ela, pela participação de todos na deliberação, etc. e tal, tornaria, enfim, dispensaria também os mecanismos de dominação. Então, o que significa de cara que na perspectiva do Weber, nem pensar em expansão materialmente existente, não puramente analítica, mas materialmente existente, de democracia inteiramente igualitária, deliberativa, etc. e tal, em sociedades complexas, nem pensar na perspectiva weberiana. Agora, se for para pensar, de fato, atingindo sua plenitude, dispensaria a dominação. Em momentos fugazes, ele sugere que em alguns momentos fugazes, sobretudo em cidades do norte da Europa, isso se dá. A população, em conjunto, consegue ordenar as suas formas de convivência. Mas acontece que começam a emergir os processos de diferenciação. O mais óbvio deles é o da disponibilidade de tempo e de recursos para tocar os assuntos públicos, né? O Weber, ele nunca cita isso, mas ele devia gostar da
frase do Oscar Wilde a respeito do socialismo. Wilde dizia, olha, o problema do socialismo é que ela nos leva a perder demasiadas tardes de sábado. Quer dizer, muita deliberação. Assim. E Weber adoraria isso se é que ele conhecia, né? Ele diz, olha, esse é um primeiro problema, não precisa nem ir mais longe. Quem tiver melhores condições de dedicar mais tempo às questões de interesse público vai começar a receber delegação de terceiros. Ah, toca você isso, etc. E tal. E com isso se cria um núcleo de um novo grupo dominante. Só por aí, não precisa nem ir mais longe. Então ele diz, olha, é efêmero mesmo. Claro que esses que depois vão emergindo vão encontrar alguma forma de legitimar a sua condição privilegiada, digamos, do ponto de vista de tocar as questões de interesse público, né? Mas a legitimação é um sintoma. Só que o Weber jamais iria adotar essa minha formulação, porque ela sugeriria que a dominação fosse, entre muitas aspas, uma doença, uma espécie de aberração. E o Weber diria, não é. É condição constitutiva da vida social. Não dá para você pensar qualquer sociedade minimamente complexa no longo prazo, não em alguns anos, no longo prazo, sem alguns que têm a capacidade de, antes e mais do que outros, tomarem iniciativas, definirem orientações, formularem programas, inventarem inovações, constituírem empresas, coisas dessa ordem. Não tem saída. Então, o que nós fazemos diante disso? Só uma saída. Encerrar a nossa exposição de hoje. Agora, eu gostaria bastante de que nós pudéssemos, na próxima semana, introduzir mais algumas coisinhas nessas formulações, inclusive de uma maneira que será certamente insuficiente, mas gostaria de